Olá, eu me chamo Daniela Silveira Gonchorowski, eu sou graduada em Pedagogia pela Unicinos e estou fazendo a segunda graduação em História pela Uninter. Os vídeos gravados a seguir e postados a seguir, eles fazem parte da disciplina de Estágio em Ensino Fundamental e serão disponibilizados no YouTube. O que esses vídeos vão falar? Eles vão falar sobre o que não aprendemos na escola sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul. Bom, eu moro há quase 40 anos em Novo Hamburgo, que é uma cidade típica da imigração alemã, que surgiu com os primeiros imigrantes alemães que chegaram em São Leopoldo. Essa história ainda ela é muito forte aqui em Novo Hamburgo, esse legado, na verdade, dos imigrantes alemães. Aqui tu percebe toda essa história da imigração alemã, tu percebe no nome das ruas, no nome das fábricas, na história do coreiro calçadista da região, que também foram legados alemães, nos clubes de lazer, como Sociedade Ginástica, Sociedade Atiradores, Sociedade de Cantores. Temos também o sobrenome das pessoas, a gente ainda encontra muitas pessoas com sobrenome alemão, sobrenome germânico aqui. E por que fazer sobre isso, né? Por que esse tema? Bem, eu escolhi esse tema porque a gente aprende na escola o básico, que os alemães chegaram em São Leopoldo em 1824 e foram colonizando, as cidades foram se formando. Mas então eu tenho a curiosidade de pesquisar um pouco mais a fundo, tive essa curiosidade de pesquisar um pouco mais a fundo e descobrir talvez coisas que eu não soubesse ou que a maioria das pessoas não sabem. Como se deu essa colonização? Por que os alemães vieram para cá? Quais os problemas que eles enfrentaram? Enfim, como foi, tá? Eu vou desligar o vídeo agora e vou compartilhar com vocês a tela, uma tela num PowerPoint, daí a gente vai conversando sobre isso para vocês terem mais uma imagem, uma imagem, porque eu botei muitas imagens antigas, assim, na minha pesquisa eu consegui pegar, tá? Todas essas imagens que vocês verão nos PowerPoints, elas têm toda a referência bibliográfica de onde eu tirei elas, tá? Eu vou dar mais uma pincelada nisso com vocês depois. Vamos lá, então. Aqui está. O que não aprendemos na escola sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é um estado proveniente de grande miscigenação, oriunda de tantos processos migratórios que ocorreram por aqui. Portugueses, alemães, italianos são os mais estudados. Na região do Vale dos Sinos, que é aqui que Novo Hamburgo é uma das principais cidades, a população é basicamente toda descendente de alemães, pois foi aqui que os primeiros alemães desembarcaram em busca de vida nova, em melhores condições, conforme for oferecido pelo Império. Porém, ao desembarcarem aqui, perceberam que as promessas não foram cumpridas, o que desencadeou descontentamento e alguns conflitos. Como eu já falei, né? Esse artigo ele nasceu na vontade de entender e conhecer um pouco mais de todo esse processo migratório, que foi de extrema importância para a história do Estado e do Brasil. Eu falarei sobre os alemães e o que envolveu a chegada deles, bem como os primeiros anos, as dificuldades pela qual passaram para que pudessem colonizar e dar início a essas grandes cidades conhecidas hoje como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom. Conhecidas também pelo setor coreiro calçadista, né? Bem forte aqui nessa região. Aqui eu botei para vocês podem ver, é um quadro, né? Ele foi pintado por Ernest Zerner, um pintor alemão radicado no Brasil, que chegou em 1922 em Porto Alegre.
auxiliou na formação de artistas gráficos gaúchos, ilustrou várias capas de livros de Érico Veríssimo. Como vocês podem ver aqui, tem a referência bibliográfica de onde foi tirado, tá? Ele foi tirado do livro do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que ali em São Leopoldo é o maior museu que tem a maior quantidade de adereços e de um acervo, a maior quantidade de acervo germânico do Estado. Esse quadro está retratando a chegada dos imigrantes na feitoria do linho cânhamo, que a gente vai ver mais a seguir. A cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tem um importante papel histórico no que diz respeito às imigrações que ocorreram no Brasil Império, pois foi aqui que desembarcaram os primeiros alemães, em 1824. Está aqui, ó, 25 de junho de 1824. A vinda desses imigrantes se deu através de uma política intencional do Império, que pretendia, através dos processos migratórios, povoar regiões e trazer mão de obra que não fosse oriunda da escravidão. Dom João VI, após a sua chegada ao Brasil em 1808, realizou um decreto no qual se encontrava determinações para que fossem dadas terras a não-portugueses e imigrantes, com a exigência de que se dedicassem à atividade agrícola e o povoamento. Aliado a isso, estava a situação política e social dos países europeus, no século XIX e seus vários processos revolucionários, fazendo com que as pessoas aceitassem a propaganda brasileira de que aqui teriam um futuro melhor. Então, foi feito todo um marketing na Europa para os imigrantes que já estavam numa Europa assolada pelas guerras napoleônicas, que estava tentando se reconstruir, mas tinha regiões como a região da Saxônia, onde veio esses imigrantes que estava ruim, né? Estava em cacos, não conseguia se reerguer. Então, eles foram atraídos por esse marketing. Mais adiante, a gente vai ver que não foi realmente essa... Tudo o que aconteceu, a gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Até esse dia que chegaram os primeiros imigrantes alemães em São Leopoldo, desculpa, o Rio Grande do Sul possuía população aproximada de 90 mil habitantes e precisava muito ocupar seu território, pois somente a região da fronteira era povoada. O que isso significa? Um território sem população, sem povoado, é um território fácil para outras nações invadirem e se apropriarem. Então, foi isso que pensou Dom João VI em povoar. Quanto mais territórios povoados, menor a chance de outras nações invadirem e tentarem se apropriar de terras que eram brasileiras. Além disso, o Império precisava produzir alimentos para o mercado interno, reforçar o contingente de soldados, artesãos e, claro, tinha um motivo meio feio escondido aí, né? Dom João VI, ele queria o branqueamento da população. Mas o que significa o branqueamento da população? A população brasileira era formada quase que com exclusividade, na sua grande maioria, de índios e negros. Então, o que Dom João queria trazendo os alemães para cá? Branquear essa população, fazer com que tivessem mais pessoas de origem europeia no Brasil, digamos assim. Então, foi assim que, em 25 de junho de 1824, desembarcaram os primeiros 39 imigrantes alemães na então colônia de São Leopoldo, oriundos da cidade alemã de Hamburgo e região.
Na verdade, eles não eram de Hamburgo. Eles eram um pouco mais distantes, nós vamos ver mais adiante nesse vídeo. Eles eram um pouco mais distantes. Na verdade, eles saíram, o barco que eles vieram, o navio que eles foram transportados, saiu de Hamburgo, mas eles não eram de Hamburgo. Porém, alguns eram, até tinha algumas pessoas que eram de Hamburgo. Tanto que quando chegaram aqui, eles homenagearam esses que eram de Hamburgo, botando o nome aqui da comunidade de Hamburgerberg, que hoje virou Novo Hamburgo. É uma homenagem à cidade alemã de Hamburgo. Conforme eles iam chegando, eles iam abrindo picadas em meia floresta e ocupando as regiões de vales próximos de rios. Então, no Rio Grande do Sul, é comum, nos vales, perto dos rios, ter colônias alemãs. Aqui eu estou falando especificamente do Vale do Rio dos Sinos, mas a gente sabe que no Vale do Taquari tem colônias alemãs, cidade de Taquari, Estrela, Lajeado. A gente sabe que o Vale do Rio Paranhana ali também tem, que é Igrejinha, Três Coroas, próprio Gramado, uma cidade que é nacionalmente conhecida, é de origem germânica. Vamos à seguinte. Vamos falar agora da Real Feitoria do Linho Cânhamo. O que é a Real Feitoria do Linho Cânhamo? Bom, vamos começar pelo nome, linho cânhamo. O linho cânhamo, ele é uma planta fibrosa. É utilizada para a confecção de cordas e velas para embarcações. Em 1788, uma pequena área de terras que ficava às margens do Rio dos Sinos era chamada de Faxinal do Corita. Era um terreno desabitado para a coroa portuguesa, apesar de haver moradores portugueses, que não tinham títulos de propriedade. Era como se fosse uma invasão. Porém, no dia 14 de outubro daquele ano, o inspetor Moraes Sarmento, juntamente com os feitores João e Matias Martins, com 104 escravos da corte portuguesa, determinaram que ali seria estabelecida a Real Feitoria do Linho Cânhamo, desapropriando assim os moradores locais, os portugueses que viviam aqui. O linho cânhamo, como eu expliquei ali, ele é uma planta que produz uma raiz muito fibrosa e que era utilizada para a confecção de cordas e velas para navios. A primeira tentativa do Império em fazer a feitoria do linho cânhamo para conseguir material próprio para os seus navios, para a cordoaria de suas embarcações em geral, né? Embarcações do Exército. A primeira tentativa deles foi na cidade de Canguçu. Um terreno, eles tentaram fazer, porém não vingou. Não nasceu, falhou, o terreno não era propício para a planta não desenvolveu. No fim, eles desistiram. E se instalaram aqui, nessa região do Corita, do Faxinal do Corita, que é uma região que fica de banhado próximo ao Rio dos Sinos. Como a gente já falou ali, né, que é uma planta fibrosa, era utilizada na confecção de cordas e velas para navios, para embarcações. Com a primeira colheita, em 1789, eles viram que dava para plantar, que a planta se desenvolvia na localidade. Então, assim que aconteceu a primeira colheita, começaram as construções das edificações na feitoria do linho cânhamo, que foram as senzalas, a casa de ferraria, o quartel do destacamento, a tafona, olaria, o setor administrativo, que era uma casa de paredes de pedra, telhas de barro
que ficara conhecida como Feitoria Velha. Eles chamaram de Feitoria Velha. Aqui, o Império Português, ele tinha como objetivo uma grande safra de linho. Ele tinha que a safra fosse grande naquele ano. Porém, não foi o que aconteceu. A produção não foi o esperado, mas abasteceu a Cordelaria Real. Só que não foi paga, porque o Império não tinha dinheiro, estava quebrado. Não havia dinheiro para pagar. Então, a Real Feitoria do Linho Cânhamo foi abandonada. Após esse abandono, ela se tornou uma grande fazenda de criação de gado para exploração do couro, que se tornava a maior fonte de renda da região. Então, vemos aqui que a questão do setor coureiro-calçadista dessa região, ela já começou um pouco antes da chegada dos alemães, que usaram as dependências ali, o espaço da feitoria do Linho Cânhamo, que estava abandonado, para a criação de gados para a exploração do couro. Após sucessivas tentativas fracassadas da cultura do linho cânhamo, e na vontade de aproveitar aquelas terras, o Império resolveu colonizar o sul do Brasil. E após o casamento de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, que foi o fator determinante para o processo de imigração alemã na região. Por quê? Porque eles queriam homenagear a Dona Leopoldina. Leopoldina era da onde? Ela era austríaca. Ela era austríaca, mas ela era uma grande devota de São Leopoldo. Por isso que deram o nome da cidade de São Leopoldo em homenagem à Dona Leopoldina. Inclusive, quem tiver a oportunidade de conhecer o Museu de Visconde de São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo, vai encontrar bastante coisas da Dona Leopoldina, porque ela chegou a visitar a região, se eu não me engano. Posso estar mentindo, mas acho que não. Porque no museu tem bastante coisa dela. Tem até o carrinho aquele que os escravos seguravam na frente, um escravo na frente e um escravo atrás, que ela andava dentro. Isso tem, quem tiver a oportunidade, olha, o Museu de São Leopoldo é um grande passeio na história, eu recomendo. Aqui, a gente vai ver aqui, ó, a Casa da Feitoria Velha. Aquela que eu tinha falado ali para vocês, que era feita de paredes de pedra, telhas de barro, e que ficava conhecida por Feitoria Velha. É essa casa aqui, ó. É essa casa aqui. Aqui é de um lado dela, e aqui é vista de outro ângulo, mas é a mesma casa. Se eu não me engano, esse aqui é os fundos dela, aqui é a parte da frente, aqui é a parte dos fundos. Isso antes dela ser restaurada em 1938, né? Aqui não é original, tá? Ali da feitoria do Linho Cânhamo, depois mais para frente a gente vai ver que ela foi restaurada, ela foi para receber os alemães em 1824. Então essa aqui já era a restauração dela. Não era a primeira que foi construída para ser a sede administrativa da feitoria do Linho Cânhamo. Ela já tinha recebido uma reforma. Como vocês podem ver aqui, ela tem bem uma característica de edificação portuguesa, né? As paredes, a janela, as portas. Ela bem do tipo da arquitetura portuguesa da época, né? A arquitetura portuguesa colonial. Mas isso a gente vai ver que depois ela foi restaurada. Ela foi restaurada em formato de mais enxaimel, de acordo com a cultura alemã.
Essas fotos aqui também estão no livro, estão nesse livro aqui, do seu Aurélio Strack, Lomba Grande Conta a Sua História. Só um pouquinho aqui que deu tilt. Aqui. Aqui. A gente para. Como eu tinha falado ali, né? Casamento do Dom Pedro I e a Dona Leopoldina foi um dos motivos que fizeram que Dom João escolhesse os alemães, né? Um dos motivos que Dom João VI escolhesse os alemães. A cidade ganhou o nome de São Leopoldo em uma homenagem à Dona Leopoldina, porque ela era devota de Santo Antônio, ela era austríaca, né? Não existia Alemanha ainda naquela época, mas era tudo a Prússia, não existia Alemanha. Visconde de São Leopoldo, o nome dele era José Feliciano Fernandes Pinheiro. Depois ele se tornou Visconde de São Leopoldo. Ele era presidente da província do Rio Grande do Sul, em 1824. E ele recebeu uma portaria do Império comunicando que seria fundada nas terras da feitoria uma colônia de alemães. O historiador e escritor Thelmo Miller, ele escreveu assim: o tempo corria, mas a nova e esperançosa produtora chamada Feitoria do Linho Cânhamo também não correspondia às expectativas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil e um dos pontos que reclamava maior atenção era a esperançosa feitoria, por falta de bons resultados. Em 31 de março de 1824, o imperador Dom Pedro I resolveu fechá-la e recolher os 321 escravos do governo imperial para o Rio de Janeiro. A ordem de fechamento trazia também uma novidade. A feitoria seria o local para albergar os primeiros imigrantes alemães que estavam sendo contratados. Essa mesma palavra, contratados. Contratados, mas os coitados só receberam as coisas, mas não receberam muita coisa em troca, não, né? Então, não era um contrato, assim. Então, o José Feliciano Fernandes Pinheiro, que eu já expliquei para vocês que ele era o Visconde, conhecido como Visconde de São Leopoldo, se tornaram o Visconde de São Leopoldo, ele era o presidente da província do Rio Grande do Sul, o que hoje quer dizer governador, né? Como se fosse o governador na época. Ele recebeu essa portaria do governo imperial, que comunicava a resolução de fundar uma colônia de alemães nas terras da feitoria do Linho Cânhamo. Assim, seria preciso reformar o casarão, onde ficavam os escravos e administradores da feitoria. Nesse prédio, que é aquele ali que eu mostrei para vocês, a feitoria velha, ele seria o prédio onde ficariam os escravos e administradores da feitoria. Ele era, né, o prédio que ficava os administradores da feitoria e que nesse prédio ficariam os imigrantes que estavam chegando. Só que ele precisaria ser reformado e ele foi reformado, como eu comentei ali com vocês. Além dele, foram disponibilizados mais 81 espaços que estavam muito danificados e cobertos de mato. Que os alemães ainda, quando chegaram, ainda tiveram que fazer toda a limpeza desses espaços e ver o que podiam ocupar ou não. Foram disponibilizados 81 espaços danificados, cobertos de mato, além de móveis, peças de fiação e tecelagem, atafona, capela, ferraria, marcenaria, olaria, ferramentas agrícolas, cabeças de gado e cavalos, 180 colônias, terras que pertenciam à feitoria. A feitoria tinha cerca de 5.000 hectares, era um espaço bem grande. E 321 escravos que foram todos remetidos para a corte do Rio de Janeiro, só restando 9. Então, só ficou 9 escravos para
ajudar os alemães. Esses escravos, eles permaneceram à disposição do inspetor e vieram prestar grandes serviços de ajuda na instalação dos colonos alemães que chegariam à feitoria. Sabe-se também que alguns desses escravos fugiam da feitoria e formaram na região os quilombos. Ainda hoje existe na localidade onde era a feitoria, que hoje pega a localidade do bairro Feitoria de São Leopoldo, e uma junção, né, do bairro Feitoria de São Leopoldo e Lomba Grande de Novo Hamburgo, é uma junção onde todo esse terreno da junção dos dois bairros era a feitoria do Linho Cânhamo. Até hoje, no bairro de Lomba Grande, existem comunidades com o nome de quilombo, que é oriundo desses escravos que fugiam e formavam esse quilombo. É bem interessante essa história. Bem interessante mesmo. Eu vou achar mais uma coisinha aqui da feitoria para falar para vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu já estou procurando aqui uma que eu anotei aqui para falar que era importante. Vamos ver. As famílias, elas foram ficando instaladas ali nos prédios da feitoria. É importante dizer que achei. Como eu falava para vocês, essa casa da feitoria, ela existe até hoje, tá? Ela é propriedade do Museu Visconde de São Leopoldo. Só que acho que foi uns 2 anos atrás, num período de bastante chuva, uma parte dela desabou. Ainda correm-se os trâmites para uma restauração, mas ainda não aconteceu. Então, ela está fechada. Ela era um museu, antigamente ela era aberta, ela tinha alguns acervos ali. Porém, agora ela está fechada já há bastante tempo, ela já estava fechada antes de correr esse desabamento. Mas a gente passa por ali na frente e a gente imagina como foi a chegada desses imigrantes, né, alemães aqui, que ficaram por ali, pelaquela região. Como a gente vê aqui, ó, ela está praticamente assim. Na frente dela hoje passa uma estrada bem conhecida. Eu vou botar aqui para vocês uma foto. Eu acho que eu tenho uma foto aqui que tem como ela está hoje, tá? Aqui é ela como é ela nos dias de hoje, olha. Ela foi reformada, como vocês podem ver, ela não tem mais aquele estilo de arquitetura portuguesa, tá? Agora ela foi reformada ficou mais uma arquitetura meio que em chaimel, ó. Ficou mais pro lado germânico da arquitetura germânica. Assim ela estava antes de desabar, tá? Aqui vocês podem ver, passa uma Avenida Feitoria, é o nome. É uma importante ligação entre as cidades. Aqui ela ficou assim, ó, depois do desabamento. Ela está assim, até hoje. Isso faz 2 anos, se eu não me engano, fazem 2 anos que aconteceu isso. E assim ela está. Claro, isso aqui foi limpado, né? Foi tirado da calçada,
mas ela está assim, desabada. Então, parece que já correm os trâmites para uma restauração, mas ainda não ocorreu essa restauração. Estamos no aguardo, né? Vamos ver. Tomara que seja restaurada, tomara que seja usada de novo, aberta ao público para visitação, porque é um espaço da história, né? É um espaço que a gente pode visitar e foi aqui que começou tudo, né? Foi aqui que começou São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, tudo começou aqui. É isso aí, então. Vamos ver aqui. Então, é isso aí por hoje, tá? Agora, nos próximos vídeos, eu vou dar continuidade a todo o processo migratório que ocorreu aqui. Ok? Até a próxima.